gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do FEGERS+, do módulo 2, sobre o Conselho da FEGERS, em que a gente está entendendo nesse momento sobre a governança da FEGERS. Como tudo funciona, como tudo se dá, quais são os papéis do Conselho, que conselhos existem, como tudo isso funciona. É isso que a gente vai entender um pouquinho mais nesse exato momento. E também, né, a gente pôde verificar qual era o modelo de governança anterior, quais vão ser as evoluções que nós vamos ter, e agora é o momento da gente entender por que nós vamos ter as evoluções que nós temos, por que as coisas mudaram do jeito que as coisas mudaram. Mas falando então em algumas premissas que foram fundamentais para tomar a decisão do modelo de governança ser o que ele é hoje e não ser mais o que ele era. Primeiro, a independência, né? Então, ele tem que ser um modelo de governança independente dos núcleos, assim. Porque hoje a gente sabe que para uma organização ela ser sustentável, para ela ser potente, ela precisa de um tempo de maturidade, ela precisa evoluir nessa questão. Isso não significa que a FEGERS é a organização mais madura, isso não significa isso, mas sim que a gente não pode deixar com que uma fragilidade, talvez, em algum núcleo interfira na governança da federação. Porque ela não pode, isso não pode significar instabilidade, não pode significar fragilidade na federação que a gente tem hoje, no nosso modelo de governança principalmente. Porque, né, o modelo de governança vai ditar as regras do nosso jogo. E quando a gente tem isso fragilizado, a gente tem um grande problemão. Também manter contato com os líderes, então mesmo que a gente não tenha mais o conselho deliberativo da forma que a gente conhecia hoje, com representantes de todas as EJs, a gente ainda precisa manter contato sim com esses líderes, porque essas pessoas que vão construir coisas junto com nós, que vão depois usufruir também do que de alguma forma a gente oferece, né? Para a rede enquanto instância, enquanto instâncias da rede gaúcha como um todo. Então é importante que a gente mantenha esse contato para que a lente de cliente, principalmente a lente de articulador, continuem sempre muito vivas e também atuando muito na formação de liderança, para que depois as pessoas que hoje ocupam as cadeiras do Conselho da FEGERS também em algum momento se sintam chamadas para fazer parte dessa organização e assim da sequência nas lideranças e no futuro, enfim, do movimento Empresa Júnior como um todo. Quando a gente fala sobre representatividade e escalabilidade, então ter um conselho de administração vem muito para que a gente consiga englobar diversas visões e consiga evoluir a partir dessas diferentes visões. Eu costumo dizer, né, que a homogeneidade, ela não faz com que as coisas andem da melhor forma, ela não faz com que a gente evolua da melhor forma também. Então, por isso também que é muito importante a gente ter diferentes visões, diferentes pontos de vista e a multidisciplinaridade de alguma forma, né? Dos nossos stakeholders que hoje ocupam essas cadeiras no Conselho de Administração. Além disso, também ter uma visão muito a longo prazo da FEGERS. Então, que consiga olhar de forma estratégica, que talvez hoje a gente não consiga olhar, e que talvez até alguns benefícios que a gente vai ter sobre determinada decisão e etc., fazem com que a gente olhe de uma forma errada. Vem para isso, né? Para que a gente tenha um zoom out da organização e consiga evoluir. Agilidade, então, porque a gente precisa de um sistema de governança que esteja ao nosso lado, que acompanhe a rotatividade, as mudanças, a dinamicidade que o movimento Empresa Júnior tem, e assim por diante, como que a gente vai fazer para que continuemos dinâmicos, sim, e para que o modelo de governança não nos ingesse de alguma forma, que a gente tenha liberdade para atuar, que a gente tenha liberdade para evoluir, e também que mesmo que seja um time enxuto, que é a realidade que hoje a gente vive dentro da FEGERS, né, 10 pessoas, a gente ainda consegue garantir agilidade nos processos, boas tomadas de decisão e bons produtos sendo entregues para a rede depois disso, né? Então, basicamente, essa aqui é a nossa estrutura. Hoje a gente tem uma Assembleia Geral, que é composta, sim, pelo representante legal de cada empresa júnior e mais os núcleos federados à FEGERS. A gente tem o Conselho de Administração, que hoje é composto por 2 cadeiras de mercado e 3 representantes, né, sendo um de cada região do estado. A gente tem o Conselho Fiscal tem algumas regrinhas que são muito importantes para a atuação dele, bem para que não aconteça conflitos de interesse, né, como em algum momento poderia vir a acontecer. A gente tem o Conselho de Líderes, que é a diretoria dos núcleos, mais os representantes das EJs. A gente tem também a diretoria executiva da FEGERS e o Conselho Consultivo, que está diretamente ligado à diretoria executiva. Então, vocês veem que aqui a gente não tem mais comitês, aqui a gente não tem
mas pontos tão diferentes e pontos tão divergentes. A gente tem um modelo muito mais ágil, um modelo que faz hoje muito mais sentido também, porque a gente entrega para a rede, porque hoje há a necessidade da FEGERS, o que hoje a federação precisa. E se vocês veem também, a gente não tem hoje núcleos dentro do nosso modelo de governança diretamente. Por quê? Justamente por esses motivos que eu comentei com vocês, né? Para que a fragilidade de alguma instância não acarrete na fragilidade da outra. E a presidência do conselho ali, né? Que está juntando a diretoria executiva com todos os conselhos, entendendo como tudo isso vai fluir da melhor forma e fazendo no final tudo se conectar e ser uma mistura muito boa de ideias, de pensamentos e de tudo que pode vir a fluir e ser muito positivo para a gente enquanto federação. Mas a gente se vê na próxima aula e vai entender um pouquinho mais destrinchado sobre cada ponto desses. Até daqui a pouquinho!